Fala, leitores da Bíblia, como é que vocês estão? Hoje a gente vai ler Juízes, capítulo 5 e 6, o Salmo 109 e Atos, capítulo 20. No vídeo de ontem eu errei, falei Josué, mas é na verdade Juízes, tá bom? Vamos orar? Bendito Deus, te louvamos e agradecemos por tua infinita bondade e misericórdia. Te pedimos, ó Deus, a iluminação do Teu Espírito, que o Senhor nos dê clareza de entendimento para sermos edificados pela Tua Palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de diariamente meditarmos nas santas palavras que o Senhor deixou para nós. Perdoa se negligenciamos a Tua Palavra e nos corrija, Senhor, em tempo de sermos tratados. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Vamos então à leitura de Juízes, capítulo 5, o Cântico de Débora. Lembrando que no capítulo anterior foi narrada uma vitória comandada por Baraque, mas tendo como líder principal talvez a própria Débora, né? Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, cantaram assim: porque os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente, bendigam o Senhor. Escutem, ó reis, ouçam, ó príncipes, eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Quando tu, ó Senhor, saíste de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu. Os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram água. Os montes tremeram diante do Senhor, até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas e os viajantes tomavam desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias em Israel, ficaram desertas até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe em Israel. Escolheram-se deuses novos, então a guerra estava às portas. Não se via escudo nem lança entre 40.000 em Israel. Olha só, eles não tinham escudo nem lança. Meu coração está com os comandantes de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendigam o Senhor. Vocês que cavalgam jumentas brancas, que se assentam em juízo e que andam pelo caminho, falem isto. A música dos distribuidores de água, lá entre os canais dos rebanhos, falem dos atos de justiça do Senhor, das justiças a favor de suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor pôde descer aos portões da cidade. Desperte, Débora, desperte, desperte, acorde, entoe um cântico. Levante-se, Baraque, filho de Abinoão, e leve presos os que o prenderam. Então desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor em meu auxílio contra os poderosos. De Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque, desceram guerreiros. Depois de você, ó Débora, seguiu Benjamim com seus povos. De Maquir desceram comandantes, e de Zebulon os que levam a vara de comando. Também os príncipes de Issacar foram com Débora. Issacar seguiu Baraque, em cujas pegadas foi enviado para o vale. Entre as facções de Ruben houve grande discussão. Por que vocês ficaram entre os currais para ouvir a flauta? Entre as facções de Ruben houve grande discussão. Gileade ficou do outro lado do Jordão. E Dan, por que se deteve junto a seus navios? Aser ficou junto à costa do mar e repousou nas suas baías. Zebulon é povo que arriscou a sua vida, bem como Naftali, nas alturas do campo. Nesse trecho aqui do cântico, é interessante a gente observar, algumas tribos se engajaram sob a liderança de Débora, sob a liderança de Baraque. Eles foram à guerra, eles se dispuseram, mas algumas tribos não. Algumas tribos ficaram para trás e estão sendo aqui questionadas. Olha só. Por que ficaram entre os currais para ouvir flauta? Aqui, ó. O pessoal de Ruben.
Teve discussão lá na tribo de Ruben. Dan, por que se deteve junto a seus navios? Por que você ficou lá? Né? Aser ficou junto à costa do mar e repousou nas suas baías. Quer dizer, enquanto algumas tribos se engajaram e se envolveram na guerra, outras ficaram para trás. Não quiseram se envolver. 19. Vieram reis e lutaram. Os reis de Canaã lutaram em Taanac, junto às águas de Megido, mas não levaram nenhum despojo de prata. Lá do céu as estrelas lutaram. Desde os lugares dos seus cursos lutaram contra Císera. O ribeiro de Quizon os arrasou. Quizon, o antigo ribeiro. Avante, ó minha alma, firme. Então os cascos dos cavalos socavam pelo galopar, o galopar dos seus guerreiros. Amaldiçoem Meroz, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoem duramente os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor e seus heróis. Então está contando como que a guerra se desenrolou, como que tudo aconteceu, né? E a gente vê realmente, até nos dias de hoje mesmo, na igreja como um todo, estou dizendo não uma igreja local especificamente, a igreja como um todo, e também na igreja local, quantos se envolvem, embraçam o escudo, a lança e vão à guerra pela causa do Senhor. Não a guerra literal, obviamente, hoje, né? E outros ficam lá, só esperando o tempo passar. Outros ficam só assistindo, ficam vendo no que vai dar. E no final das contas acabam recebendo as bênçãos, mas por meio das mãos daqueles que lutaram, daqueles que estavam lá na linha de frente, empreendendo as batalhas, as guerras, em prol de todo o povo, né? Então isso é muito comum. Que a mais bendita entre as mulheres seja Jael, aquela lá que fincou a lança, a estaca na têmpora do Císera, comandante do exército, né? Jael, mulher de Éber, o queneu, que seja a mais bendita entre as mulheres que vivem em tendas. Císera pediu água e ela lhe pediu leite, e ela lhe deu leite. Em taças de príncipes lhe ofereceu nata. Ela estendeu uma das mãos e apanhou a estaca, e com a mão direita pegou o martelo dos trabalhadores. Golpeou Císera, rachou-lhe a cabeça, furou e atravessou-lhe as têmporas. Aos pés dela ele se encurvou, caiu e ficou estirado. A seus pés se encurvou e caiu. Onde se encurvou, ali caiu morto. A mãe de Císera olhava pela janela e exclamava pela grade. A Císera é o comandante do exército inimigo lá. A mãe do Císera olhava pela janela e exclamava pela grade: por que tarda em vir o seu carro? Por que se demoram os passos dos seus cavalos? As mais sábias das suas damas respondem, e até ela a si mesma respondia: não é verdade que acharam e estão repartindo os despojos? Elas tinham a expectativa de que ele tinha sido vitorioso. Uma ou duas moças para cada homem, né? Esse seria o despojo, né, do que Císera estava ali repartindo. Tecidos de várias cores para Císera, tecidos de várias cores de bordados, 1 ou 2 tecidos bordados para o pescoço da esposa. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Porém, os que te amam brilhem como o sol, quando se levanta no seu esplendor. E a terra ficou em paz durante 40 anos. Mas aí, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas prevaleceram contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações, porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. Acampavam em Israel
destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois vinham com o seu gado e as suas tendas, com uma nuvem de gafanhotos. Eram tantos que não se podiam contar, nem a eles nem os seus camelos. Entravam na terra para a destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então veja, eles desobedeceram. Deus permitiu que os midianitas subjugassem Israel, invadissem a terra, trouxessem um prejuízo enorme para o povo de Israel. E aí então os filhos de Israel voltam para o Senhor e clamam ao Senhor. Versículo 7. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão. Eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. E disse: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando, mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava molhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor está com você, homem valente. Então veja aqui Deus chamando Gideão. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: O Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: Vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. Mas o Senhor disse: Já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas, como se fossem um só homem. Gideão respondeu: Se de fato encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que estás falando comigo. Peço que não te afastes daqui, até que eu volte, traga a minha oferta e a coloque diante de ti. Ele respondeu: Eu esperarei até que você volte. Gideão entrou em casa, preparou um cabrito e fez pães sem fermento, com 20 litros de farinha. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Depois trouxe tudo até debaixo do carvalho e o entregou ao anjo. Porém o anjo de Deus lhe disse: Pegue a carne e os pães sem fermento e coloque-os sobre esta rocha. Depois derrame o caldo em cima. Foi o que Gideão fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os pães sem fermento. Saiu fogo da rocha e queimou a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu da presença dele. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe disse: Que a paz esteja com você, não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe deu o nome de O Senhor é Paz. Até o dia de hoje esse altar está em Ofra, que pertence à família de Abiezer. Naquela mesma noite o Senhor disse a Gideão: Leve o touro que pertence ao seu pai, a saber, o segundo touro de 7 anos, e derrube o altar de Baal, que é do seu pai, e corte o poste da deusa Azerá, que está junto ao altar. No alto desse lugar fortificado, faça para o Senhor, seu Deus, um altar em camadas de pedra. Depois pegue o segundo touro e ofereça-o em holocausto, com a lenha
do poste da deusa Azerá que você irá cortar. Então Gideão levou 10 homens dos seus servos e fez como o Senhor lhe havia falado. Mas porque teve medo da casa de seu pai e dos homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. De madrugada, quando os homens daquela cidade se levantaram, eis que o altar de Baal estava derrubado e o poste da deusa Azerá, que estava junto dele, cortado. E o referido segundo touro tinha sido oferecido no altar em que havia sido edificado. E diziam uns aos outros: quem fez isto? E perguntando e inquirindo, disseram: quem fez isso foi Gideão, o filho de Joás. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: traga o seu filho para fora, para que seja morto, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste da deusa Azerá que estava junto dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: vocês querem defender a causa de Baal? Vocês querem livrá-lo? Quem defender a causa dele será morto ainda esta manhã. Se ele é Deus, que defenda a si mesmo. Afinal, derrubaram o seu altar. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado de Jeru-Baal. Jeru-Baal, que significa que Baal defenda a sua causa contra ele. Porque foi dito que Baal defenda a sua causa contra ele. Acabei de ler ali, né? Pois foi ele quem derrubou o seu altar. Todos os midianitas, amalequitas e povos do Oriente se ajuntaram passando o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, que fez soar o alarme, convocando os homens da família de Abiezer a segui-lo. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada a segui-lo. Enviou ainda mensageiros a Aser, a Zebulon e a Naftali, que foram se encontrar com ele. Então Gideão se dirigiu a Deus, dizendo: se realmente queres livrar Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. E se o orvalho estiver somente nela, e a terra ao redor estiver seca, então saberei que irás livrar Israel por meio de mim, como disseste. Aqui a gente está vendo um momento em que Gideão pede sinais ao Senhor, e volto a dizer o que eu já mencionei anteriormente. O que nós vemos no livro de Juízes não é uma descrição, uma narrativa de eventos que nos trazem algum ensino sobre como nos relacionar com Deus. O livro de Juízes, na verdade, é uma, vamos dizer, como é que eu posso dizer? É uma descrição de uma época de afastamento de Deus, ou seja, que a lei de Deus não estava sendo ensinada, não estava sendo vivida. Uma série de coisas acontecem aqui fora do padrão, fora daquilo que Deus esperava. E Deus, mesmo assim, é misericordioso, responde ao seu povo, chama homens para servi-lo, enfim, mesmo no meio ali de muita idolatria, de muitas coisas erradas, até os seus próprios servos fazendo coisas erradas, Deus é misericordioso. Deus liberta o seu povo, mesmo quando o seu povo está, por sua própria causa, em maus lençóis. Então, quando nós vemos aqui Gideão pedindo sinais a Deus, nós não temos um exemplo de fé. Muito pelo contrário. Pedir sinais a Deus é um exemplo de incredulidade. Gideão estava duvidando que Deus estava de fato o abençoando, estava de fato levantando ele para libertar o povo de Israel das mãos dos midianitas. Então não é exemplo nenhum de fé, tá? É exemplo de incredulidade. Tudo isso que Gideão faz aqui com Deus. E Deus misericordiosamente atende a esses pedidos feitos a partir de um coração incrédulo. Versículo 38. E assim aconteceu. No outro dia, Gideão se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho que havia nela, espremeu uma taça cheia de água. Gideão se dirigiu a Deus mais uma vez, dizendo: não se acenda contra mim a tua ira, se eu falar somente mais esta vez. Peço-te que me deixes fazer mais uma prova com a lã, que desta vez só a lã esteja seca e que haja orvalho na terra ao redor dela.
E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor dela havia orvalho. Ok? Fizemos então a leitura do capítulo 5 e 6, agora vamos ao livro dos Salmos. Leremos o Salmo 109. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois contra mim se abriram lábios maldosos e fraudulentos. Com língua mentirosa falam contra mim, cercam-me com palavras odiosas e me atacam sem motivo. Em paga do meu amor me hostilizam, eu, porém, oro. Que lição, né? Em paga do meu amor me hostilizam, eu, porém, oro. Pagaram-me o bem com o mal, o amor com o ódio. Suscita contra ele um ímpio, e que à sua direita esteja um acusador, quando julgarem que ele seja condenado, e que a oração dele seja tida como pecado. Sejam poucos os seus dias, e outro tome o seu encargo. Fiquem órfãos os seus filhos, e viúva a sua esposa. Andem errantes os seus filhos e mendiguem, e sejam expulsos das ruínas de suas casas. Que um credor se aposse de tudo o que ele tem. Que estranhos saqueiem o fruto do seu trabalho. Ninguém tenha misericórdia dele, nem haja quem se compadeça dos seus filhos órfãos. Desapareça a sua posteridade, e que o seu nome se extinga na geração seguinte. Que a iniquidade de seus pais fique viva na memória do Senhor, e não se apague o pecado de sua mãe. Permaneçam ante os olhos do Senhor, para que faça desaparecer da terra a sua memória. Essa é a oração, hein? Me pagaram o meu amor com ódio. Eu, porém, oro. Qual é a oração dele? Uma oração imprecatória, né? Rogando que Deus traga o mal sobre os seus inimigos. Porque ele não se lembrou de usar de misericórdia, mas perseguiu o pobre e o necessitado, bem como o quebrantado de coração, para os entregar à morte. Amou a maldição, que ela o apanhe. Não quis a bênção, que ela se afaste dele. Vestiu-se de maldição como de uma túnica, que ela penetre como água no seu interior e nos seus ossos como azeite. Seja para ele como a roupa que o cobre e como o cinto com que sempre se cinge. Que esta seja da parte do Senhor a recompensa dos que me acusam e dos que falam mal de mim. Vamos lembrar aqui, é um salmo de Davi. Davi como representante do povo de Deus, como representante do supremo mediador do povo de Deus. Uma oração imprecatória como essa não é um modelo de oração para nós em relação aos nossos inimigos ou em relação àqueles que se levantam contra nós de forma particular e específica. Essa é uma oração que pode servir de modelo para nós em relação aos inimigos de Deus, aqueles que se levantam contra Deus. E há muitos desses inimigos. Eu mencionei, se não me engano, na última leitura mesmo, aqueles que têm empreendido uma guerra virtual e até jurídica contra a igreja e contra o povo que se levanta contra os pecados dos dias de hoje, né? Então essa oração se aplicaria nesse sentido, àqueles que têm se levantado contra Deus, não contra nós especificamente. Os nossos inimigos, enfim, nós devemos amá-los, orar por eles, pelo bem deles, para que se convertam, enfim. Agora, aqueles que são inimigos de Deus, que atentam contra o Senhor e o seu ungido, contra estes a gente deve fazer umas orações assim, de vez em quando. Esse é o meu entendimento. Versículo 21, continuando. Mas tu, Senhor Deus, age por mim, por amor do teu nome. Livra-me, porque é boa a tua misericórdia, porque sou pobre e necessitado, e dentro de mim sinto ferido o coração. Vou passando como a sombra que declina, sou atirado para longe, como um gafanhoto. De tanto jejuar os meus ossos vacilam, e o meu corpo definha de magreza.
Tornei-me para eles objeto de zombaria, quando me veem balançam a cabeça. Tudo isso aqui representa, em certa medida, a experiência de Cristo, que Cristo teria, sendo zombado, sendo violentado de várias formas. Socorre-me, Senhor, meu Deus, salva-me segundo a tua misericórdia, para que saibam que isso vem das tuas mãos, que tu, Senhor, o fizeste. Amaldiçoem eles, mas tu abençoa. Sejam envergonhados os que se levantam contra mim, alegre-se, porém, o teu servo. Cubram-se de vexame os meus adversários, e a sua própria vergonha os envolva como um manto. Muitas graças darei ao Senhor com os meus lábios. Eu o louvarei no meio da multidão, porque ele se põe à direita do pobre, para o livrar daqueles que o condenam. Muito bem, agora Atos 20. De novo, Paulo visita a Macedônia e a Grécia. Cessado o tumulto, lembra daquele tumulto que aconteceu em Éfeso? Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os encorajado, despediu-se e foi para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses. Quando estava para embarcar rumo à Síria, houve uma conspiração por parte dos judeus contra ele. Então decidiu voltar pela Macedônia. Acompanharam-no Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo e também Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Estes nos precederam, ficando à nossa espera em Troade. Um detalhe que eu acho que eu não mencionei antes, mas eu vou mencionar agora, não tem problema. Versículo 5 diz: estes nos precederam. Primeira pessoa do plural. Quem é que escreve o livro de Atos? A gente sabe que é Lucas. Então, Lucas, desde o capítulo 16 e até aqui, talvez alguns capítulos posteriores também, quando aparece a primeira pessoa do plural, significa que Lucas está presente. O narrador, aquele que escreveu o livro, está presente. Lucas acompanhou Paulo em algumas viagens missionárias. Tá? Então, Lucas ele esteve no princípio acompanhando Pedro, provavelmente, ou ouvindo de Pedro algumas histórias. Aliás, Pedro certamente foi uma das fontes de pesquisa para a escrita do Evangelho de Lucas e também o próprio livro de Atos, e também nessas viagens de Paulo ele teve esse contato pessoal com o apóstolo Paulo. Tá? Então estes nos precederam, ficando à nossa espera em Troade. Depois dos dias dos pães sem fermento, navegamos de Filipos e em 5 dias nos encontramos com eles em Troade, onde passamos uma semana. Esse Lucas é mencionado numa das cartas, não sei se é a carta aos Coríntios, como o médico amado. Então Lucas era médico e ele acompanhou Paulo e certamente serviu Paulo como um cooperador mesmo, um ajudante, alguém que estava ali para cuidar de Paulo. Paulo em Troade. No primeiro dia da semana nós nos reunimos a fim de partir o pão. Veja aí, no primeiro dia da semana, era o dia que a igreja geralmente se reunia mesmo. A gente tem visto desde o começo do livro de Atos, né? A própria descida do Espírito Santo se dá num domingo, e aqui novamente no primeiro dia da semana. Essas marcas temporais são importantes, são significativas, tá? Então Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Era um dia que eles partiam o pão, provavelmente uma referência à ceia do Senhor. E aqui, no momento do sermão, né, a mensagem de Paulo se estendeu. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo. Quando o levantaram, estava morto.
Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu. E lhes falou ainda muito tempo até o amanhecer, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Então Paulo realizou ali de fato um milagre ali da ressurreição. Quando o levantaram, estava morto, diz o versículo 9. E aí Paulo viu ali que ele estava vivo, enfim, de alguma forma ele ressurgiu e subiu, então partiram o pão e ele continuou a mensagem. Nós, porém, versículo 13, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos havia sido determinado, devendo ele ir por terra. Então Lucas foi navegando e ficar aguardando lá o Paulo chegar por terra. Quando se reuniu conosco em Assos, nós o recebemos a bordo e fomos a Mitilene. Dali navegamos no dia seguinte, passamos diante de Quios, levamos mais um dia até Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo já tinha resolvido não aportar em Éfeso, pois não queria demorar-se na província da Ásia. Ele tinha pressa, pois queria, caso lhe fosse possível, passar o dia de Pentecostes em Jerusalém. Ele está em Mileto. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da cidade que se encontrassem com ele. E quando chegaram, Paulo lhes disse. Então, essa parte aqui é muito interessante também. Gosto bastante desse episódio. Paulo está em Mileto, mas ele quer ter uma palavrinha com os presbíteros de Éfeso. Então ele chama os presbíteros de Éfeso para falar com eles. E aqui esse discurso de Paulo é muito interessante. É um ensino muito grande, assim, muito precioso para os presbíteros, para os líderes, para os pastores, principalmente, nos dias de hoje também, tá bom? Então vamos dar uma lida nisto. Esse é o discurso de Paulo. Vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, impelido pelo Espírito Santo, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. E agora, eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos e cuidem de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos ou presbíteros, para, olha só, pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Então, tomem cuidado com os lobos. Versículo 32. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre
todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Então esse é o discurso de Paulo, né? Uma mensagem de encorajamento, de estímulo, de orientação, de advertência em relação aos lobos que estariam à espreita do rebanho. Então são palavras muito interessantes, importantes, especialmente para os líderes avaliarem, estudarem, para assim procederem diante do povo de Deus. E da mesma forma, palavras importantes para o próprio povo de Deus avaliar e até mesmo estimular os seus líderes a agirem dessa maneira. Tendo dito isto, ajoelhando-se, Paulo orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando Paulo o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele tinha dito, que não mais veriam o seu rosto. Paulo entendia que em breve ele seria morto. Ele não sabe o que iria acontecer em Jerusalém, e de fato ele é preso e uma série de coisas acontece. A gente vai ver isso mais para frente. E eles o acompanharam até o navio. Mesmo Paulo sabendo do perigo, ele continua e ele vai a Jerusalém. Ele é resoluto em ir até lá. Muito bem, aqui termina a leitura de hoje. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.